Fala pessoal, mais um dia, mais uma leitura do nosso livro, para a gente estar entendendo junto sobre as ideias, sobre as boas dicas de Napoleão Hill. Já peço a vocês lá de inicial para compartilhar, gente, para que mais pessoas venham conhecer desse conteúdo que ajuda a cada um de vocês um pouquinho, tá? Então, quem não compartilhou, não se inscreveu, se inscreva aí, dá um like. Chama a vinheta aí. A gente começa hoje, né, da onde a gente parou na parte passada, em que a parte da página 40, tá? Que é alienando-se com o diabo. Alienar é fazer algo sem que você queira, tá? Você aprendeu a fazer aquilo e você segue o fluxo, né? Como diz. Então nós estamos na página 40 do nosso livro, tá? Aqueles que estão me acompanhando aí, eu tô com... Peço desculpa a vocês, tá? Até que nesse dia eu não ter lançado nenhum vídeo, né, por esses dias, porque tô com outras postagens, outros vídeos também, que muitas pessoas estão me pedindo, né? Então, mas eu não esqueci vocês, não esqueci do livro, e a gente continua aí hoje lendo dentro daquele propósito do livro, tá? E não ser cansativo de ler e comentar, beleza? Não se esqueça, deixe seu comentário, tá? E compartilhe com seus amigos e colegas, beleza? Vamos iniciar a leitura aqui, na página 40, no capítulo 4, alienando-se com o diabo, onde ele faz perguntas, né, ao diabo e o diabo responde a ele, né? Onde ele tenta captar algumas coisas que vão nos ajudar a essas coisinhas de erros que cometemos. O porquê disso, tá? Então começa aí. O Napoleão fala: diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas. Aí ele responde: se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Napoleão continuou: então, Sua Majestade, o diabo, está com medo de uma simples pergunta? Uma simples criatura humana? Está certo? Certo. Para mim, não está. Mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei, segundo o diabo, as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa que em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte como a uso contra as pessoas? Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes sobre as mentes que porventura lerem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Napoleão fala: para de me enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos se você pudesse me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade de jogar e brincar? Logo você que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos, suas ignorâncias? O meu verdadeiro negócio aqui, se é que pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelo medo que você vem plantando em suas mentes.
Aí o diabo responde aqui: a arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre os princípios do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço. Gostaria de poder evitar o uso dessas palavras, mas o hábito de alienar. Quando a pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque na verdade ele não sabe o que quer da vida. Ele gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é meio muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão do que eu consigo assumir o controle de sua mente, pensando seus pensamentos e plantar minhas ideias na sua mente. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de suas existências. Comece me contando quando e como você ganha o controle das mentes de uma pessoa. Bom, o controle que exerço sobre o ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle das mentes antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe para o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tem duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, mas vá em frente, descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. Como já afirmei, ajude a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física? Após o nascimento, ou uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como meio de controlá-los, e aí entra o princípio do hábito. A mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entra na mente e estabelece hábitos que levam finalmente à completa, absoluta dominação. Diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas. Aqui vem um dos meus hábitos, os truques entram na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais desses, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando o assunto é controle da mente ainda jovem. Antes que o seu próprio proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então estabeleço hábitos que mantêm essa porta aberta para sempre. Estou começando a entender seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conecte-nos sobre os seus hábitos que você diz ser o seu melhor truque para controlar a mente das pessoas.
Bom, como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a juventude. Eu as induzo a alienar-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pega a maioria das pessoas, tal como hábitos, aliena-se em uma das direções e em breve você está alienado em todos os segmentos. Talvez os hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos truques pelos quais você faz as pessoas alienar-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolvimento é o hábito de alienar-se. É um que coloco em operação em conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu previno a não me forçar a mencionar esse truque, não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos contrabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em uma forma de livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra das maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais, jornais, e não usarão fazer resenhas desse seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever esse livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam, e você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Então, as menções anteriores foram bem claras, né, do que quis dizer cada tópico. Porém, essa aqui, ele perguntou, né, sobre o truque de alienação, quais são todos eles, né, que ele usa. E ele falou assim, ó, tenho esse, só que não te indico você postar, você escrever um livro sobre ele, porque você será odiado. Você será odiado por muitos. Seu livro não vai ter valor, não vai ter conhecimento e não te aconselho, tá? Aí ele continuou dizendo: então, para meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque. Com o qual você induz as pessoas a alienar-se com você para o inferno. Bom, meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade, é o primeiro. E o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Elas fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitam do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. A gente vê isso aí, essa parte aqui, quando entra algum conteúdo nas escolas, várias intervenções políticas
que eles pegam e retiram o conteúdo que foi colocado no livro. Teve uma vez, né, teve um noticiário que foi postado, foi produzido uma quantidade imensa de livros para a escola de educação sexual, onde crianças ouviam métodos, posições de relação sexual, coisas que não estavam adequadas à idade daquelas crianças, entendeu? Então foi lançado, né? Não preciso dizer o nome da instituição, mas eles simplesmente queriam que as crianças vissem isso e acabando que ia acabar prejudicando as crianças, né? Porque criança tem aquela curiosidade e acabar gerando coisas muito mais desnecessárias, né? Do que o intuito mesmo do ensino, do estudo, tá? Continuando aqui, eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, professores, seus tutores religiosos, onde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas. Aí o diabo responde: e aí que entra a minha sabedoria. Essa é a explicação exata de como controla 98% das pessoas do mundo. Assume o controle das pessoas durante a juventude, antes que eles tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente de ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são aprovadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com a ameaça do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consigo capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza, ela carrega durante toda a vida. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essa limitação idiota sem decidir certo ou errado. O que me importa é uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar o controle da mente. Entendo sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre o método que você utiliza para induzir as pessoas a alienar-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços pelos pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder dessas crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada
por mim. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensar por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças, acreditem neles e em todos os assuntos importantes que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. E de que forma você usa os pais para transformar os seus filhos em alienados? Faça com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho mentes das crianças e subjugo a sua força de vontade, exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tem algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no descorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança, e com um propósito definido, elas imediatamente se tornam aliadas da minha posição e, consequentemente, eu as perco. Acho aqui, é muito interessante, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não combina nada comigo essa explicação, essa leitura. Por quê? Eu tenho uma iniciativa, eu penso em fazer minhas coisas, eu tenho bastante propósito, bastante coisa, planos para me fazer. Só que quando você pensa em executar esse plano, você se depara com medo. Será que eu posso pegar? Será que eu vou ter mercado? Será que eu vou ter problema com a justiça em termos de como é que fala quando mexe com o alimento, né? Um caso com empreendimento, com a vigilância sanitária. Será que eu vou ter problema com isso, com aquilo? Começa a criar barreiras que começam a se prejudicar, começa a aumentar o medo, tá? Aí começa a desenvolver esse medo. Aí pensa, poxa, eu vou ter todo esse problema, esses impostos, essas tarifas a ser paga por mim como empresa, né? E será que eu vou ter cliente? Será que eu vou conseguir pagar a minha dívida que eu vou pegar no banco com uma quantidade de dinheiro ou da minha poupança que eu tenho guardado lá e vou investir no meu negócio? Será que eu vou perder tudo? Então, aí começa aquela parte de alienação. Você até tem iniciativa, tem planos, mas não tem coragem. Como diz aqui, na parte final aqui, elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé. Fé, tenha fé, que é o que você tem no coração, o que você quer planejar para a sua vida, um planejamento. Lógico, tem que ser planejado, pensado, o nicho do seu produto, do que você quer oferecer, do seu trabalho, tá? E coragem para que você comece o negócio, tá? Se você não der o próximo passo, você não vai saber o que vai acontecer, tá? Esperança, tá? Ter esperança de uma mudança, tá? A vez da sua família até você não teve nenhuma evolução. Ninguém tem uma vida
média alta, ninguém é empresário, ninguém é doutor, ninguém é técnico de enfermagem, ninguém é enfermeiro, ninguém é advogado, mas pense em você, você pode mudar. Você pode fazer com que isso mude. É só ter coragem e esperança. Tá? A próxima parte lá é propósito definido. Entendeu? Um propósito definido. Então você tem que saber onde você quer chegar. Usa tudo isso junto e a gente vai chegar a um sucesso, né? No nosso propósito. Tá? Eu tenho um plano, tá? Eu tenho um plano de trabalho, tá? E meu plano é eu conseguir ajudar o máximo de pessoas o possível, tá? Quais são as pessoas? As pessoas que o mercado não absorve mais. Como assim o mercado não absorve? Quando a pessoa chega a uma certa idade, o mercado não absorve mais. Em questão, o requisito de uma vaga de emprego, ele vai dos 18 anos aos 35 anos, tá? 35, 37, tá? Não pode passar muito disso, então no máximo 35. Pede 20, 25, 22, 20 anos, é quase essa média. Então pessoas que estão fora do mercado, que saem do mercado de trabalho, nesse meio termo de 39 anos, 39, 40, elas acabam ficando sem ter como voltar ao mercado de trabalho, tá? Porque o mercado não está absorvendo muito. Tem lugares que estão pegando, né, pessoas, mas eu quero ser mais um desses, tá? Eu quero ser mais um dessas empresas que vão estar dando uma oportunidade para pessoas que estão acima da idade para entrar no mercado de trabalho. Elas têm a mesma capacidade psicológica, de raciocínio, do que um novo. Lógico que braçalmente isso é inviável, porque já é de idade, já não aguenta tanto peso mais, já não é tão rápido mais, tá? Então, o meu propósito, ele tá direcionado, definido. Por que ele está em frente agora? Eu não estou agindo porque eu estou esperando o mercado sair dessa pandemia, porque nós não temos público, não pode, as empresas que estão abertas estão fracas para poder manter, há muitos fechando, então no momento para mim não é viável que eu inicie. Mas ele está ali, ó, firme e forte, está verdinho, para mim poder jogar no mercado e ele crescer, virar uma grande selva aí, tá? Para poder ajudar para a maior número de pessoas possível. Então, esse meu comentário é dentro do livro, tá? Não pode ter medo, não pode não ter coragem, tem que ter coragem, tem que ter fé. A falta de fé fez Pedro afundar, mesmo sendo Jesus que chamou ele do barco até ele. Ele pisou na água, ele deu alguns passos, que eu não sei de forma certa quantos passos que ele deu, sobre a água. Mas ele ficou com medo, que ele vê a imensidão do mar, a profundidade que poderia ser, e ele ficou com medo. E afundou. E logo pediu socorro, o Senhor me salva, porque... E Jesus falou com ele, homem de pouca fé. Perdeu a fé, afundou. Não teve coragem, aumentou o medo. Entendeu? Então, que a gente possa guardar essa palavra pra gente, tá? Essa leitura de hoje, possa meditar nela, tá? Para nossa vida, para nossas atitudes, nossas ações, tá? Em que a gente possa ter coragem. Lógico, um plano traçado com um plano direto, tá? Já estudado, tudo certinho. Quando eu posso ter coragem para a gente dar o primeiro passo, pode ser a mudança da sua vida, que vai ajudar muitas pessoas. Bom, por hoje é só, tá? Eu fico aqui na página, onde nós paramos aqui, na página 44, tá? E
na próxima leitura, no próximo vídeo, esse é o livro, esse é o vídeo 16, tá? É o 16º livro. Peço desculpa aos senhores, a vocês, que eu falei 16º, mas não era o vídeo passado, é 15º, esse é o 16º. Beleza? Então, pra você que chegou por aqui agora, tá nesse vídeo aqui. Então, se você chegou até aqui, nessa parte desse vídeo, é que você se interessou pelo conteúdo do livro. É bacana, tá? Esse é o nosso intuito. A gente conversa aqui, a gente troca ideia, eu passo meu entendimento, você tem o seu já que você capta quando vai acompanhando essa leitura, tá? E a gente começa a usar isso pra gente mesmo. Isso eu tenho pra mim mesmo, tá? Muitas coisas que eu leio, eu pego pra mim mesmo e acaba me ajudando bastante, tá? Como me ajudou até hoje, ainda vai me ajudar, entendeu? E esse conteúdo, se esse conteúdo fizer sentido pra você, fez sentido pra você, compartilhe pra mim aí, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, que mais pessoas podem ser ajudadas por esse conteúdo. Dá um like, compartilha, se inscreva, tá bom? E sempre que eu lançar um vídeo novo, vai chegar a você primeiro do que a maioria das pessoas, tá bom? E também eu tô com um outro, né, como eu falei com vocês, eu tô com um vídeo, né, como eu sou instrutor, eu tenho vídeos de dicas para o dia a dia seu de um aluno de autoescola. Como que ele deve se portar, como dirigir, como faz todos os detalhes, tá? Então, tanto nesse vídeo quanto no outro vídeo que eu estou lançando, né? Comente, tire suas dúvidas, pergunte mesmo, pode perguntar. Porque se eu não souber, eu responderia a vocês o mais rápido possível, tá? Mas, na maioria das vezes, eu sempre sei, tá? Não sou sabidão, mas eu gosto sempre de buscar informação e estar informado sobre o conteúdo que eu passo, tá? Então, me acompanhe aí, tá? Desde já agradeço a vocês. Um beijão. Tchau. Então, pessoal, a gente começa hoje, né, da onde a gente parou na parte passada, em que a parte da página 40, tá, que é alienando-se com o diabo. Alienar é fazer algo sem que você queira, tá? Você aprendeu a fazer aquilo e você segue o fluxo, né? Como diz. Então nós estamos na página 40 do nosso livro, tá? Aqueles que estão me acompanhando aí, eu tô com... Peço desculpa a vocês, tá? Porque nesse dia eu não ter lançado nenhum vídeo, né, por esses dias, porque eu tô com outras postagens, outros vídeos também, que muitas pessoas estão me pedindo, né? Então, mas eu não esqueci vocês, não esqueci do livro, e a gente continua aí hoje lendo dentro daquele propósito do livro, tá? E não ser cansativo de ler e comentar, beleza? Não se esqueça, deixe seu comentário, tá? E compartilhe com seus amigos e colegas, beleza? Vamos iniciar a leitura aqui, na página 40, no capítulo 4, alienando-se com o diabo, onde ele faz perguntas, né, ao diabo e o diabo responde a ele, né, onde ele tenta captar algumas coisas que vão nos ajudar a essas coisinhas de erros que cometemos. O porquê disso, tá? Então começa aí. O Napoleão fala: diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas. Aí ele responde: se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Napoleão continuou: então, Sua Majestade, o diabo,
Está com medo de uma simples pergunta? Uma simples criatura humana? Está certo? Certo. Para mim, não está. Mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei, segundo o diabo, as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa que em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte como a uso contra as pessoas? Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que sobre as mentes que porventura lerem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Napoleão fala: para de me enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos se você pudesse me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade de jogar e brincar? Logo você que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos, suas ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se chama de chamar assim, pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelo medo que você vem plantando em suas mentes. Aí o diabo responde aqui: a arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre os princípios do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço. Gostaria de poder evitar o uso dessas palavras, mas o hábito de alienar. Quando a pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Descreva todos os modos modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque na verdade ele não sabe o que quer da vida. Ele gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é meio muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão do que eu consigo assumir o controle de sua mente, pensando seus pensamentos e plantar minhas ideias na sua mente. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de suas existências. Comece me contando quando e como você ganha o controle das mentes de uma pessoa. Bom, o controle que exerço sobre o ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle das mentes antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tem duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, mas vai em frente, descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. Como já afirmei, ajude a trazer as pessoas para o seu mundo
com mentes fracas, comumente fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física? Após o nascimento, ou uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como meio de controlá-los, e aí entra o princípio do hábito. A mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entra na mente e estabelece hábitos que levam finalmente à completa, absoluta dominação. Diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas. Aqui vem um dos meus hábitos, os truques entram na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais desses, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando o assunto é controle da mente ainda jovem. Antes que o seu próprio proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então estabeleço hábitos que mantêm essa porta aberta para sempre. Estou começando a entender seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conecte-nos sobre os seus hábitos que você diz ser o seu melhor truque para controlar a mente das pessoas. Bom, como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a juventude. Eu as induzo a alienar-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pega a maioria das pessoas, tal como hábitos, aliena-se em uma das direções e em breve você está alienado em todos os segmentos. Talvez os hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos truques pelos quais você faz as pessoas alienar-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolvimento é o hábito de alienar-se. É um que coloco em operação em conjunto com os pais, professores, instrutores religiosos. Eu previno a não me forçar a mencionar esse truque, não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos contrabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em uma forma de livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra das maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais, jornais, e não usarão fazer resenhas desse seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever esse livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam, e você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Então, as menções anteriores foram bem claras, né, do que quis dizer cada tópico. Porém, essa aqui, ele perguntou, né, sobre o truque de alienação, quais são todos eles, né, que ele usa. E ele falou assim, ó, tenho esse, só que não te indico você postar, você escrever um livro sobre ele, porque você será odiado. Você será odiado por muitos. Seu livro não vai ter valor, não vai ter conhecimento e não te aconselho, tá? Aí ele continua dizendo: então, para meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gozará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem,
vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, ser humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse erro, esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque. Com o qual você induz as pessoas a alienar-se com você para o inferno. Bom, meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade, é o primeiro. E o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Elas fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitam do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. A gente vê isso aí, essa parte aqui, quando entra algum conteúdo nas escolas, várias intervenções políticas que eles pegam e retiram o conteúdo que foi colocado no livro. Teve uma vez, né, teve um noticiário que foi postado, foi produzido uma quantidade imensa de livros para a escola de educação sexual, onde crianças ouviam métodos, posições de relação sexual, coisas que não estavam adequadas à idade daquelas crianças, entendeu? Então foi lançado, né? Não preciso dizer o nome da instituição, mas eles simplesmente queriam que as crianças vissem isso e acabando que acabar prejudicando as crianças, né? Porque criança tem aquela curiosidade e acabar gerando coisas muito mais desnecessárias, né? Do que o intuito mesmo do ensino, do estudo, tá? Continuando aqui, eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, professores, seus tutores religiosos, onde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas. Aí o diabo responde: e aí que entra a minha sabedoria. Essa é a explicação exata de como controla 98% das pessoas do mundo. Assume o controle das pessoas durante a juventude, antes que eles tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente de ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são aprovadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com a ameaça do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consigo capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza, ela está
ela carrega durante toda a vida. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essa limitação idiota sem decidir certo ou errado. O que me importa é uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar o controle da mente. Entendo sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre o método que você utiliza para induzir as pessoas a alienar-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores, líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços pelos pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder dessas crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensar por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças, acreditem neles e em todos os assuntos importantes que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. E de que forma você usa os pais para transformar os seus filhos em alienados? Faça com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho mentes das crianças e subjugo a sua força de vontade, exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no descorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança, e com um propósito definido, elas imediatamente se tornam aliadas da minha posição e, consequentemente, eu as perco. Acho aqui, é muito interessante, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não combina nada comigo essa explicação, essa leitura. Por quê? Eu tenho uma iniciativa, eu penso em fazer minhas coisas, eu tenho bastante propósito, bastante coisa, planos para me fazer. Só que quando você pensa em executar esse plano, você se depara com medo. Será que eu posso pegar? Será que eu vou ter mercado? Será que eu vou ter problema com a justiça em termos de como é que fala quando mexe com o alimento, né? Um caso com empreendimento, com a vigilância sanitária.
Será que eu vou ter problema com isso, com aquilo? Começa a criar barreiras que começam a se prejudicar. Começa a aumentar o medo, tá? Aí começa a desenvolver esse medo. Aí pensa, poxa, eu vou ter todo esse problema, esses impostos, essas tarifa a ser paga por mim como empresa, né? E será que eu vou ter cliente? Será que eu vou conseguir pagar a minha dívida que eu vou pegar no banco uma quantidade de dinheiro ou da minha poupança que eu tenho guardado lá e vou investir no meu negócio? Será que eu vou perder tudo? Então, aí começa aquela parte de alienação. Você até tem iniciativa, tem planos, mas não tem coragem. Como diz aqui, na parte final aqui, elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé. Fé, tenha fé, que é o que você tem no coração, o que você quer planejar para a sua vida, um planejamento. Lógico, tem que ser planejado, pensado, o nicho do seu produto, da sua, do que você quer oferecer, do seu trabalho, tá? E coragem para que você comece o negócio, tá? Se você não der o próximo passo, você não vai saber o que vai acontecer, tá? Esperança, tá? Ter esperança de uma mudança, tá? Às vezes a sua família, até você, não teve nenhuma evolução. Ninguém tem uma vida média, alta, ninguém é empresário, ninguém é doutor, ninguém é técnico de enfermagem, ninguém é enfermeiro, ninguém é advogado. Mas pense em você, você pode mudar. Você pode fazer com que isso mude. É só ter coragem e esperança, tá? A próxima parte lá é propósito definido. Entendeu? Um propósito definido. Então você tem que saber onde você quer chegar. Usa tudo isso junto e a gente vai chegar a um sucesso, né? No nosso propósito. Tá? Eu tenho um plano, tá? Eu tenho um plano de trabalho, tá? E meu plano eu conseguir ajudar o máximo de pessoas o possível, tá? Quais são as pessoas? As pessoas que o mercado não absorve mais. Como assim o mercado não absorve? Quando a pessoa chega a uma certa idade, o mercado não absorve mais. Em questão, o requisito de uma vaga de emprego, ele vai dos 18 anos aos 35 anos, tá? 35, 37, tá? Não pode passar muito disso, então no máximo 35. Pede 20, 25, 22, 20 anos. É quase essa média. Então pessoas que estão fora do mercado, que saem do mercado de trabalho, nesse meio termo de 39 anos, 39, 40, elas acabam ficando sem ter como voltar ao mercado de trabalho, tá? Porque o mercado não está absorvendo muito. Tem lugares que estão pegando, né, pessoas, mas eu quero ser mais um desses, tá? Eu quero ser mais um dessas empresas que vão estar dando uma oportunidade para pessoas que estão acima da idade para entrar no mercado de trabalho. Elas têm a mesma capacidade psicológica, de raciocínio, do que um novo. Lógico que braçalmente isso é inviável, porque já é de idade, já não aguenta tanto peso mais, já não é tão rápido mais, tá? Então, o meu propósito, ele tá direcionado, definido. Por que ele não está em frente agora? Eu não estou ajudando, porque eu espero no mercado sair dessa pandemia, porque nós não temos público, não pode, as empresas que estão abertas estão fracas para poder manter, há muitos fechando, então no momento para mim não é viável que eu inicie. Ele está ali, ó, firme e forte, está verdinho, para mim poder jogar no mercado e ele crescer, virar essa grande selva aí, tá? Para mim poder ajudar para o maior número de pessoas possível.
Então, esse meu comentário é dentro do livro, tá? Não pode ter medo, não pode não ter coragem, tem que ter coragem, tem que ter fé. A falta de fé fez Pedro afundar, mesmo sendo Jesus que chamou ele do barco até ele. Ele pisou na água, ele deu alguns passos, que eu não sei de forma certa quantos passos que ele deu, sobre a água. Mas ele ficou com medo, que ele vê a imensidão do mar, a profundidade que poderia ser, e ele ficou com medo. E afundou, e logo pediu socorro. O Senhor me salva, porque... E Jesus falou com ele, homem de pouca fé. Perdeu a fé, afundou. Não teve coragem, aumentou o medo. Entendeu? Então, que a gente possa guardar essa palavra pra gente, tá? Essa leitura de hoje. Possa meditar nela, tá? Pra nossa vida, para nossas atitudes, nossas ações, tá? Em que a gente possa ter coragem. Lógico, um plano traçado com um plano direto, tá? Já estudado, tudo certinho. Quando eu posso ter coragem para a gente dar o primeiro passo, que pode ser a mudança da sua vida, que vai ajudar muitas pessoas. Bom, por hoje é só, tá? Eu fico aqui na página, onde nós paramos aqui, na página 44, tá? E na próxima leitura, no próximo vídeo, esse é o vídeo 16, tá? É o 16º livro. Peço desculpa aos senhores, a vocês, que eu falei 16º, mas não era o vídeo passado, é 15º, esse é o 16º. Beleza? Então, pra você que chegou por aqui agora, tá nesse vídeo aqui, então se você chegou até aqui, nessa parte desse vídeo, é que você se interessou pelo conteúdo do livro. É bacana, tá? Esse é o nosso intuito. A gente conversa aqui, a gente troca ideia, eu passo o meu entendimento, você tem o seu já que você capta quando vai acompanhando essa leitura, tá? E a gente começa a usar isso pra gente mesmo, isso eu tenho pra mim mesmo, tá? Muitas coisas que eu leio, eu pego pra mim mesmo e acaba me ajudando bastante, tá? Como me ajudou até hoje, ainda vai me ajudar, entendeu? E esse conteúdo, se esse conteúdo fizer sentido pra você, fez sentido pra você, compartilhe pra mim aí, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, que mais pessoas podem ser ajudadas por esse conteúdo. Dá um like, compartilha, se inscreva, tá bom? E sempre que eu lançar um vídeo novo, vai chegar a você primeiro do que a maioria das pessoas, tá bom? E também eu tô com um outro, né, como eu falei com vocês, eu tô com um vídeo, né, como eu sou instrutor, eu tenho vídeos de dicas para o dia a dia seu de um aluno de autoescola. Como que ele deve se portar, como dirigir, como faz todos os detalhes, tá? Então, tanto nesse vídeo quanto no outro vídeo que eu estou lançando, né, comente, tire suas dúvidas, pergunte mesmo, pode perguntar. Porque se eu não souber, eu responderia a vocês o mais rápido possível, tá? Mas, na maioria das vezes, eu sempre sei, tá? Não sou sabidão, mas eu gosto sempre de buscar informação e estar informado sobre o conteúdo que eu passo, tá? Então, me acompanhe aí, tá? Desde já agradeço a vocês. Um beijão. Tchau. Então, pessoal, a gente começa hoje, né, da onde a gente parou na parte passada, em que a parte da página 40, tá, que é alienando-se com o diabo. Alienar é fazer algo sem que você queira, tá? Você aprendeu a fazer aquilo e você segue o fluxo, né? Como diz. Então nós estamos na página 40 do nosso livro, tá? Aqueles que estão me acompanhando aí,
Eu tô com... Peço desculpa a vocês, tá? Até que nesse dia eu não ter lançado nenhum vídeo, né, por esses dias. Porque eu tô com outras postagens, outros vídeos também, que muitas pessoas estão me pedindo, né? Então, mas eu não esqueci vocês, não esqueci do livro, e a gente continua aí hoje lendo dentro daquele propósito do livro, tá? E não ser cansativo de ler e comentar, beleza? Não se esqueça, deixe seu comentário, tá? E compartilhe com seus amigos e colegas, beleza? Vamos iniciar a leitura aqui, na página 40, no capítulo 4, alienando-se com o diabo, onde ele faz perguntas, né, ao diabo, e o diabo responde a ele, né, onde ele tenta captar algumas coisas que vão nos ajudar a essas coisinhas de erros que cometemos. Por que disso, tá? Então começa aí. O Napoleão fala: diga-me primeiro, qual o seu truque mais inteligente? Aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas. Aí ele responde: se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Napoleão continuou: então, Sua Majestade, o diabo, está com medo de uma simples pergunta? Uma simples criatura humana? Está certo? Certo. Para mim, não está. Mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei, segundo o diabo, as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa que em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte como a uso contra as pessoas? Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes sobre as mentes que porventura lerem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Napoleão fala: para de me enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos, se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade de jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando os seus medos, suas ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelo medo que você vem plantando em suas mentes. Aí o diabo responde aqui: a arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre os princípios do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço. Gostaria de poder evitar o uso dessas palavras, mas o hábito de alienar. Quando a pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo.
O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque na verdade ele não sabe o que quer da vida. Ele gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é meio muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão do que eu consigo assumir o controle de sua mente, pensando seus pensamentos e plantar minhas ideias na sua mente. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de suas existências. Comece me contando quando e como você ganha o controle das mentes de uma pessoa. Bom, o controle que exerço sobre o ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle das mentes antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe para o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tem duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, mas vai em frente, descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. Como já afirmei, ajude a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física? Após o nascimento, ou uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como meio de controlá-los, e aí entra o princípio do hábito. A mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entra na mente e estabelece hábitos que levam finalmente à completa, absoluta dominação. Diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas. Aqui vem um dos meus hábitos, os truques entram na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais desses, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando o assunto é controle da mente ainda jovem. Antes que o seu próprio proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então estabeleço hábitos que mantêm essa porta aberta para sempre. Estou começando a entender seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conecte-nos sobre os seus hábitos, que você diz ser o seu melhor truque para controlar a mente das pessoas. Bom, como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a juventude. Eu as induzo a alienar-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pega a maioria das pessoas, tal como hábitos, aliena-se em uma das direções e em breve você está alienado em todos os segmentos. Talvez os hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos truques pelos quais você faz as pessoas alienar-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolvimento é o hábito de alienar-se. É um que coloco em operação em conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque, não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos contrabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em uma forma de livro, o seu livro será barrado das escolas.
ele certamente irá para a lista negra das maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais, jornais, e não usarão fazer resenhas desse seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever esse livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam, e você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Então, as menções anteriores foram bem claras, né, do que quis dizer cada tópico. Porém, essa aqui, ele perguntou, né, sobre o truque de alienação, quais são todos eles, né, que ele usa. E ele falou assim, ó, tenho esse, só que não te indico você postar, você escrever um livro sobre ele, porque você será odiado. Você será odiado por muitos. Seu livro não vai ter valor, não vai ter conhecimento e não te aconselho, tá? Aí ele continua dizendo: então, para meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse erro, esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque. Com o qual você induz as pessoas a alienar-se com você para o inferno. Bom, meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade, é o primeiro. E o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Elas fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitam do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. A gente vê isso aí, essa parte aqui, quando entra algum conteúdo nas escolas, várias intervenções políticas que eles pegam e retiram o conteúdo que foi colocado no livro. Teve uma vez, né, teve um noticiário que foi postado, foi produzido uma quantidade imensa de livros para a escola de educação sexual, onde crianças ouviam métodos, posições de relação sexual, coisas que não estavam adequadas à idade daquelas crianças, entendeu? Então foi lançado, né? Não preciso dizer o nome da instituição, mas eles simplesmente queriam que as crianças vissem isso e acabando que ia acabar prejudicando as crianças, né? Porque criança tem aquela curiosidade e acabar gerando coisas muito mais desnecessárias, né? Do que o intuito mesmo do ensino, do estudo, tá? Continuando aqui, eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, professores, seus tutores religiosos.
onde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas. Aí o diabo responde: e aí que entra a minha sabedoria. Essa é a explicação exata de como controla 98% das pessoas do mundo. Assume o controle das pessoas durante a juventude, antes que eles tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente de ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são aprovadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com a ameaça do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consigo capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza, ela carrega durante toda a vida. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essa limitação idiota sem de certo ou errado. O que me importa é uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar o controle da mente. Entendo sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre o método que você utiliza para induzir as pessoas a alienar-se, transformando suas vidas em um inferno na terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços pelos pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder dessas crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam. Mas uso pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensar por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças, acreditem neles e em todos os assuntos importantes que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. E de que forma você usa os pais para transformar os seus filhos em alienados? Faça com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho mente das crianças e subjugo a sua força de vontade, exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente.
Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no descorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança, e com um propósito definido, elas imediatamente se tornam aliadas da minha posição e, consequentemente, eu as perco. Parte aqui é muito interessante. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não combina nada comigo essa explicação, essa leitura. Por quê? Eu tenho uma iniciativa, eu penso em fazer minhas coisas, eu tenho bastante propósito, bastante coisa, planos para me fazer. Só que quando você pensa em executar esse plano, você se depara com medo. Será que eu posso pegar? Será que eu vou ter mercado? Será que eu vou ter problema com a justiça em termos de como é que fala quando mexe com alimento, né? Um caso com empreendimento, com a vigilância sanitária. Será que eu vou ter problema com isso, com aquilo? Começa a criar barreiras que começam a se prejudicar, começa a aumentar o medo, tá? Aí começa a desenvolver esse medo. Aí pensa, poxa, eu vou ter todo esse problema, esses impostos, essas tarifa a ser paga por mim como empresa, né? E será que eu vou ter cliente? Será que eu vou conseguir pagar a minha dívida que eu vou pegar no banco com uma quantidade de dinheiro ou da minha poupança que eu tenho guardado lá e vou investir no meu negócio? Será que eu vou perder tudo? Então, aí começa aquela parte de alienação. Você até tem iniciativa, tem planos, mas não tem coragem. Como diz aqui, na parte final aqui, elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé. Fé, tenha fé, que é o que você tem no coração, o que você quer planejar para a sua vida, um planejamento. Lógico, tem que ser planejado, pensado, o nicho do seu produto, do que você quer oferecer, do seu trabalho, tá? E coragem para que você comece o negócio, tá? Se você não der o próximo passo, você não vai saber o que vai acontecer, tá? Esperança, tá? Ter esperança de uma mudança, tá? Às vezes a sua família, até você, não teve nenhuma evolução. Ninguém tem uma vida média, alta, ninguém é empresário, ninguém é doutor, ninguém é técnico de enfermagem, ninguém é enfermeiro, ninguém é advogado. Mas pense em você, você pode mudar. Você pode fazer com que isso mude. É só ter coragem e esperança, tá? A próxima parte lá é propósito definido. Entendeu? Um propósito definido. Então você tem que saber onde você quer chegar. Usa tudo isso junto e a gente vai chegar a um sucesso, né? No nosso propósito. Tá? Eu tenho um plano, tá? Eu tenho um plano de trabalho, tá? E meu plano eu conseguir ajudar o máximo de pessoas o possível, tá? Quais são as pessoas? As pessoas que o mercado não absorve mais. Como assim o mercado não absorve? Quando a pessoa chega a uma certa idade, o mercado não absorve mais. Em questão, o requisito de uma vaga de emprego, ele vai dos 18 anos aos 35 anos, tá? 35, 37, tá? Não pode passar muito disso, então no máximo 35. Pede 20, 25, 22, 20 anos. É quase essa média. Então pessoas que estão fora do mercado, que saem do mercado de trabalho,
Nesse meio termo de 39 anos, 39, 40, elas acabam ficando sem ter como voltar ao mercado de trabalho, tá? Porque o mercado não está absorvendo muito. Tem lugares que estão pegando, né, pessoas, mas eu quero ser mais um desses, tá? Eu quero ser mais um dessas empresas que vão estar dando uma oportunidade para pessoas que estão acima da idade para entrar no mercado de trabalho. Elas têm a mesma capacidade psicológica, de raciocínio, do que um novo. Lógico que braçalmente isso é inviável, porque já é de idade, já não aguenta tanto peso mais, já não é tão rápido mais, tá? Então, o meu propósito, ele tá direcionado, definido. Por que ele está em frente agora? Eu não estou ajudando, porque eu estou esperando o mercado sair dessa pandemia, porque nós não temos público, não pode, as empresas que estão abertas estão fracas para poder manter, há muitos fechando, então no momento para mim não é viável que eu inicie. Ele está ali, ó, firme, tá firme e forte, tá verdinho, para mim poder jogar no mercado e ele crescer, virar uma grande essa grande selva aí, tá? Para poder ajudar a maior número de pessoas possível. Então, esse meu comentário é dentro do livro, tá? Não pode ter medo, não pode não ter coragem, tem que ter coragem, tem que ter fé. A falta de fé fez Pedro afundar, mesmo sendo Jesus que chamou ele do barco até ele. Ele pisou na água, ele deu alguns passos, que eu não sei de forma certa quantos passos que ele deu, sobre a água. Mas ele ficou com medo, que ele vê a imensidão do mar, a profundidade que poderia ser, e ele ficou com medo. E afundou. E logo pediu socorro, o Senhor me salva, porque... E Jesus falou com ele, homem de pouca fé. Perdeu a fé, afundou. Não teve coragem, aumentou o medo. Entendeu? Então, que a gente possa guardar essa palavra pra gente, tá? Essa leitura de hoje, possa meditar nela, tá? Para nossa vida, para nossas atitudes, nossas ações, tá? E que a gente possa ter coragem. Lógico, um plano traçado com um plano direto, tá? Já estudado, tudo certinho. Quando eu posso ter coragem para a gente dar o primeiro passo, que pode ser a mudança da sua vida, que vai ajudar muitas pessoas. Tá bom? Por hoje é só, tá? Eu fico aqui na página onde nós paramos aqui, na página 44, tá? E na próxima leitura, no próximo vídeo, esse é o vídeo 16, tá? É o 16º livro. Peço desculpa aos senhores, a vocês, que eu falei 16º, mas não era o vídeo passado, é 15º, esse é o 16º. Beleza? Então, pra você que chegou por aqui agora, tá nesse vídeo aqui, então se você chegou até aqui, nessa parte desse vídeo, é que você se interessou pelo conteúdo do livro. É bacana, tá? Esse é o nosso intuito. A gente conversa aqui, a gente troca ideia, eu passo meu entendimento, você tem o seu já que você capta quando vai acompanhando essa leitura, tá? E a gente começa a usar isso pra gente mesmo, isso eu tenho pra mim mesmo, tá? Muitas coisas que eu leio, eu pego pra mim mesmo e acaba me ajudando bastante, tá? Como me ajudou até hoje, ainda vai me ajudar, entendeu? E esse conteúdo fez sentido pra você, fez sentido pra você, compartilhe pra mim aí, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, que mais pessoas podem ser ajudadas por esse conteúdo. Dá um like, compartilha, se inscreva, tá bom? E sempre que eu lançar um vídeo novo, vai chegar a você primeiro do que a maioria das pessoas, tá bom? E também eu tô com um outro, né, como eu falei com vocês, eu tô com um vídeo, né, como eu sou instrutor, eu tenho vídeos de dicas para o dia a dia seu de um aluno de autoescola. Como que ele deve se portar,
como dirigir, como faz todos os detalhes, tá? Então, tanto nesse vídeo quanto no outro vídeo que eu estou lançando, né? Comente, tire suas dúvidas, pergunte mesmo, pode perguntar. Porque se eu não souber, eu responderia a vocês o mais rápido possível, tá? Mas na maioria das vezes eu sempre sei, tá? Não sou sabidão, mas eu gosto sempre de buscar informação e estar informado sobre o conteúdo que eu passo, tá? Então, me acompanhe aí, tá? Desde já agradeço a vocês. Um beijão. Tchau.